Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Pra gente, praia vazia, quiosque deserto e ninguém no mar não pode ser o novo normal. Normal é estar com os amigos, curtir o sol, a praia. Vamos continuar nos cuidando para que isso tudo passe e o nosso normal de verdade volte logo. Itaipava, dias melhores, verão. Beba com sabedoria. Oi, Mariana, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje para a gente falar sobre o comportamento do consumidor. Então, acho que vai ser muito bacana poder dividir esse painel contigo e trazer aqui para quem está nos ouvindo o que esperar sobre o consumidor na retomada, esses novos comportamentos e todas as oportunidades que vêm junto com isso. É verdade. Oi, Simone, tudo bem? Prazer é meu dividir esse painel com você. Realmente tem muito conteúdo interessante para a gente dividir com a galera aqui. Muito bom. Então, pessoal, a gente combinou, Mariana e eu, que nós vamos fazer um jogral, tá? Então, vamos conversar, mostrar para vocês um pouquinho de alguns resultados de pesquisa e a intenção é que a gente possa ampliar a visão sobre essa questão do comportamento do consumidor. Vamos lá, então, pessoal. Bom, e por que a gente está aqui, né, reunido querendo falar sobre o comportamento do consumidor? Porque no final a gente sabe que esse é um dos grandes desafios para a retomada e para a sobrevivência dos negócios, né? Afinal, o nosso negócio existe porque esse consumidor existe. E saber como ele está se comportando é o maior desafio que os empresários estão vendo. Ele está, assim, para e passo com o desafio financeiro, né, da gente manter os negócios vivos, ter capital de giro, pagar as dívidas, né, tudo que está acontecendo, e vários outros desafios que vêm com essas mudanças que estão acontecendo no nosso mercado, como a rentabilidade dos modelos de negócio, como é que faz para fechar a conta, como é que eu me adapto com os protocolos operacionais, como é que eu enfrento a concorrência de negócios que nasceram digitais, nasceram 100% delivery e consigo, então, ser relevante para esse consumidor. E a gente tem aqui, sabe, na Galunion, se preocupado muito como nós vamos ampliar a escuta, né, como é que a gente ajuda o mercado a entender o que está acontecendo. E a gente fez, então, algumas pesquisas nesse período. A primeira pesquisa que nós fizemos foi lá em abril, bem no comecinho de abril, querendo entender, então, como que estava a alimentação na pandemia, e lá a gente já percebeu que saúde e segurança estavam em outro patamar. A gente precisava realmente cuidar muito dos nossos consumidores, eles estavam com bastante medo também de coronavírus, e todo mundo começou a ter várias ações de solidariedade, solidariedade estava motivando também esses consumidores. Em seguida, a gente fez uma segunda onda, comecinho de maio, para ver o que tinha mudado, né, porque a gente tinha começado a já começar a entender, puxa, o que você está sentindo falta, consumidor? E o que a gente viu foram os clientes falarem que estavam sentindo muita falta de socialização. E a gente tem percebido isso agora na retomada, né? Aquela ânsia de voltar, de poder se conectar, de poder fazer determinadas refeições com a família, com os amigos. E naquela época já começou a aparecer um sinal que é uma realidade que nós vamos enfrentar, que é a questão da sobrevivência financeira. Então, o consumidor já um pouco impactado na sua renda em maio,
e que precipitou, e agora, nessa última pesquisa, realmente é uma das coisas mais impressionantes que a gente colheu. E naquela época também ele estava falando muito de saudade. Então era saudade da feijoada, saudade do churrasco, saudade da lasanha, né, saudade das comidas de restaurante. Bom, nessa terceira onda, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, que a gente fez super recentemente, a gente já vê o consumidor de novo com aquela preocupação de saúde e segurança na cabeça, até porque nós estamos falando tanto de protocolo na mídia, tanto de quais cuidados que devemos ter, e fica tudo muito aparente quando a gente tem esses cuidados, né? Porque nós estamos com a nossa equipe toda com máscaras, com proteção, com cuidados, protocolos novos para todos. E realmente a sobrevivência financeira vai ser um desafio para todo mundo. Bom, falando um pouquinho desses achados dessa pesquisa, que eu acho que é o mais importante para todo mundo que está nos ouvindo, a gente foi procurar entender o impacto no trabalho, na renda, a questão do home office, o que estava acontecendo. E, de fato, existe uma necessidade de cautela nesse momento de retomada. O emprego e a renda estão diminuindo. A gente tem 16% dos mais de 1.100 consumidores que responderam à pesquisa no Brasil todo, falando para a gente que perdeu o emprego devido à pandemia. 40% dos que estão, né, quem está empregado, 40% diminuiu a sua renda. E só 26% dos entrevistados achavam que iam retomar totalmente as suas atividades no local de trabalho. E com aquela questão, né, puxa, 32%, quase um terço, falando, olha, eu acho que eu não vou frequentar ainda não, eu estou com medo do coronavírus. Então, a cada dia que passa, obviamente, essas coisas vão se alterando. E aí eu queria convidar a Mariana, seu primeiro jogral aqui, conta pra gente o que vocês viram aí, né, nos dados que vocês monitoram da Sodexo. Obrigada, Simone. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, falando sobre essa tensão na retomada, vocês devem estar acompanhando aí na mídia, né? A gente tem divulgado bastante nos principais veículos de comunicação uma pesquisa que fizemos recentemente sobre a migração do consumo dos cartões de benefício dos bairros comerciais para os bairros residenciais, e a gente vê isso principalmente nas capitais. Então, o Antônio Aguiar, o nosso VP de estabelecimentos, o Fernando Cossenz, o VP de marketing, eles têm veiculado isso em vários canais, aí, em várias reportagens. Vocês podem observar aí Manaus, Teresina, Fortaleza, Campo Grande, São Paulo e Porto Alegre como capitais que a gente observa um alto índice de migração desse consumidor que antes utilizava o cartão refeição dele nos bairros tradicionalmente comerciais, passando a utilizá-lo nos bairros residenciais, que vai muito em linha do que a Simone estava passando para vocês. Um outro ponto importante que a gente observou foi que alterou a forma como as pessoas consomem os nossos produtos. Então, o cartão refeição, geralmente, ele era usado por uma pessoa de segunda a sexta, para se alimentar durante o horário do almoço, um cafezinho da tarde, e a gente vê que esse índice migrou durante o isolamento com uma concentração maior nos finais de semana, e passa a ter um novo papel, né? Ele ressignificou como que ele usa esses cartões. Agora para suprir um relacionamento familiar, para comprar uma refeição maior, o ticket médio, gasto está maior, então mudou bastante aí o comportamento devido à pandemia. Eu volto aí para a Simone passar para vocês mais insights da pesquisa. Ótimo, Mariana. Isso é muito importante, né? A gente entender justamente para poder se planejar. E por isso que a gente ficou tão curioso como as pessoas dizem que vão agir durante o home office. Perguntamos, então, para os consumidores. E a gente pediu para que eles escolhessem 3 coisas que eles mais fariam, com mais frequência. E aí, a primeira questão, com 93% das respostas, foi eu vou comer comida em casa, feita na minha casa. O segundo item eu vou pedir delivery, durante o meu home office, 86%. E terceiro item eu vou comer comida em casa, mas que eu comprei pronta, né?
talvez aquelas famosas marmitas. Então, poucas pessoas, menos pessoas falando em buscar comida pronta perto de casa, né, restaurantes, padarias, lanchonetes e praças de alimentação próximas, e muito menos, né, 18% somente, dizendo que ia sair para sentar e para realmente comer, né, dentro desse seu home office. A gente sabe que isso é relevante. E, Mariana, me conta mais, que vocês têm aí de informação sobre essa questão dessa pesquisa e das questões que vocês viram? Bom, Simone, eu trouxe aqui, reforçando o resultado da pesquisa da Galunium, que realmente a gente observou aqui na Sodexo que as pessoas estão usando tecnologia a serviço da qualidade de vida. Então, essa história de cozinhar em casa é o ideal, é o desejo realmente da maior parte dos consumidores, e surgiram alguns serviços de assinatura em resposta a esse desejo de se cozinhar em casa. E foi muito bem recebido pelos nossos consumidores. Então, esses serviços, né, eles ajudam você a desenvolver o planejamento do cardápio, porque cozinhar em casa todo mundo quer, mas às vezes a gente até enjoa, né, da nossa própria comida. Com certeza, com certeza, com certeza. É bem legal esse serviço de assinatura, porque você consegue planejar as receitas, e aí você preenche alguns questionários para eles entenderem melhor o seu comportamento, né? Se você é vegano, se você não é, se você quer uma refeição low carb, se você tem criança em casa, e ele prepara o cardápio da semana e também te ajuda o que você precisa comprar para executar esses pratos. A gente tem um parceiro aí, né, no programa de aceleração da Sodexo, que a gente tem algumas startups trabalhando, e foi muito bem recebido pelos nossos consumidores esse serviço de planejamento de cardápio. Ainda falando de home office, Simone, a gente sabe que a realidade do home office às vezes é bastante dura, e não é todo mundo que consegue, embora deseje, cozinhar em casa. Quem aqui não tem uma reunião em cima da hora, né, no horário do almoço, e não consegue ter aí umas 2 horas travadas na agenda do dia a dia para conseguir cozinhar com mais calma? O que a gente notou também na Sodexo é que os nossos consumidores deram preferência às comidas super congeladas. Então, essas empresas de comidas super congeladas, elas tiveram um crescimento com a gente de 3 vezes durante a pandemia, né? Então, realmente houve uma migração aí da utilização do cartão nessas grandes empresas, que você só coloca a refeição porcionada ali num banho-maria ou no micro-ondas e garante uma comida saudável. E também, falando do delivery, realmente as pessoas passaram a investir mais no delivery, nessa modalidade. O crescimento do delivery na Sodexo apresentou aí 44 vezes, assim, foi um crescimento exponencial durante o período da pandemia. E as pessoas ainda continuam utilizando aí as plataformas, os deliveries próprios dos restaurantes para utilizar o cartão benefício delas. Isso é muito relevante, né? Porque, mas diga, Mariana, complemente. Eu ia perguntar para você, e como que está em relação ao local de trabalho, né? Como que as pessoas estão se alimentando? Então, elas têm expectativa, né, que se elas voltarem para o local de trabalho, a gente fez a mesma pergunta, né? Eu falei assim, e se você estiver no seu local de trabalho, como é que você vai se alimentar? Né, que a gente queria entender se estava com medo, se não estava com medo, enfim. E 78% disse para a gente que vai trazer comida de casa, feita em casa. Quer dizer, assim, voltando, né, a nos assustar com relação a, que hábitos que vão permanecer, e como será que eu tenho que ampliar a visão do meu negócio para não ser um negócio só de refeição fora do lar, mas sim entrar dentro desse lar, né? A outra questão é, eu vou pedir delivery para comer no trabalho, 69%. E 44% falou, puxa, vou buscar comida pronta nos restaurantes próximos, né, padarias, lanchonetes e praças de alimentação. Menos pessoas, né, 37% optou por vou comer no refeitório da empresa, tá? Claro, talvez nem todos desses 1.100 consumidores tivessem essa oportunidade, né, de ter o refeitório dentro da empresa, e os demais, assim, realmente sair para sentar não foi a principal escolha. Então, isso nos leva a dizer que realmente delivery e takeaway são coisas muito importantes que devem ficar, sabe, para o futuro.
Bom, o que vocês estão vendo com relação a isso, nessas regiões que têm escritórios? O que vocês estão monitorando? Então, Simone, na Sodexo, a gente está fazendo um piloto agora com a região da Vila Olímpia de São Paulo, né? É uma região predominantemente de escritórios. Algumas grandes contas aí da Sodexo já retomaram as atividades nessas localidades, e aí a gente está utilizando, de novo, né, tecnologia para contribuir com essa retomada. Na Sodexo, a gente consegue enviar os pushes, né, pushes para os nossos usuários, para os nossos consumidores, através do nosso aplicativo Sodexo Club, utilizando tecnologia O2O, ou seja, migrando o online para o offline. E aí é muito interessante isso, porque a gente selecionou uma série de restaurantes da região, parceiros nossos, a gente colocou uma determinação geográfica de até 2 quilômetros desses restaurantes para receberem os nossos pushes. E aí a gente está, primeiro, né, acompanhando como está o comportamento de fluxo nessa região. Então, de segunda a sexta, qual o dia que tem mais fluxo, menos fluxo, para informar esses parceiros, né, de quais dias eles vão ter um fluxo maior de pedidos e um fluxo menor, e também comunicar aos nossos consumidores que esses restaurantes estão atendendo, seja por delivery, para o drive-thru, com promoções exclusivas. Então, a gente direciona esse consumidor via push para uma landing page, que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, com os parceiros, onde ele pode clicar e entender qual é a melhor forma dele continuar consumindo desses restaurantes que ele costumava utilizar antes de toda essa loucura da pandemia. A gente tem tido excelentes resultados com esse case, viu, Simone? É bem interessante. Você sabe que você está trazendo aqui, gente, são 2 insights, assim, extremamente valiosos, tá? Anotem aí. Primeiro, o seguinte, eu preciso saber, conseguir me comunicar com o meu cliente. Então, como é que eu faço isso? Uma das coisas é você ter algum tipo de aplicativo ou de sistema fidelidade, ou até um QR Code que você possa colocar numa embalagem, onde você consiga, então, ter os dados, ter como se relacionar com o seu consumidor. Aí a segunda questão é você realmente ativar a comunicação. E ativar a comunicação digitalmente. Então, aqui acho que a gente traz essas 2 questões, assim, são muito fundamentais, afinal, ser relevante nesse momento tem a ver com conseguir ser encontrado e ser desejado. Então, esse é um ponto extremamente importante. Bom, aqui eu também queria trazer para vocês o que para nós é uma das coisas mais importantes no momento que a gente tem qualquer disruptura de mercado. Que é entender se teve alteração nos hábitos e nos critérios de escolha do nosso cliente. Então, por exemplo, quando o Uber entrou, ele mudou o critério de escolha para você ter mobilidade, né, para você ir de um lugar a outro. Você não exige mais somente o que você exigia antes, na época onde eram só os táxis sem todos os aplicativos e as facilidades de pagamento e outras coisas mais, você tem hoje outros critérios de escolha. Então, isso está acontecendo no nosso setor, a gente precisa entender muito bem se haverá uma permanência de mudança de critério de escolha. E a gente primeiro quis entender hábito, e nessa pesquisa a gente perguntou, puxa, após a pandemia, se eu considerar antes e depois, o que mudou nos seus hábitos? Então, 66% disse, eu vou cozinhar e preparar mais comida em casa do que antes. 41% diz que vai pedir mais entrega de comida pronta, de delivery, só que isso é muito mais preponderante na classe A, com 50%, e 35% na classe B, quer dizer, quase empatado, concordo e discordo, e vou buscar mais comida pronta para levar para viagem em lugares que eu confio. Padarias, supermercado, restaurantes, 38% contra 33% que discordavam, mas muito maior na classe A, 48%, e 30% na classe C. Então, por que isso é tão relevante? Porque você aí que está assistindo a gente, sabe com quem você mais conversa no seu negócio, para entender se realmente vai mudar ou não vai mudar esses hábitos do seu consumidor. E os critérios de escolha, a gente está observando, né, higiene e limpeza como primeiro lugar nessas 3 ondas,
sendo que soma primeiro, segundo e terceiro lugar na escolha 85% nessa onda, ter uma comida gostosa, empatando com preço justo em 65%, e o ser perto começando a ficar importante, né? Então, aquela questão do restaurante de bairro, na minha circunvizinhança, voltando a ter uma importância que ela tinha sido perdida um pouquinho. Vamos ver aqui até nas ondas, acho que fica bacana de vocês verem. A higiene e limpeza, então, na primeira onda era 78%, ter preço justo 51%, comida gostosa 43%. Na segunda onda, a gente tem as pessoas já, né, mais impactadas por preço, né, então preço praticamente empatado ali com higiene e limpeza. Ter comida gostosa fica mais relevante, né, acho que todo mundo em casa parado estão querendo, né, cadê a comida gostosa no meu restaurante? E depois a gente tem aqui, de novo, né, muita mídia, muito falando de higiene e limpeza, então isso sobe no critério de escolha do consumidor para 85% aqui, e preço justo se mantém com 65%, né, e comida gostosa em seguida. Bom, que outra coisa que a gente acha que é muito relevante falar para vocês? Como é que os consumidores estão pedindo delivery takeaway? É claro que os aplicativos de terceiros são muito importantes, 62%, mas não são só eles. Direto do restaurante, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja pela sua loja de e-commerce na internet, também é muito relevante, mais de 50% fala que faz esse tipo de pedido. Um pouco menor o aplicativo do próprio restaurante, né? Tem muita gente que ainda não conseguiu fazer o seu aplicativo, ou está pensando se vale a pena mesmo ou não, e pouca gente falou que nunca pede delivery ou takeaway. E a gente resolveu nessa onda, Mariana, falar sobre os critérios de escolha dos aplicativos de delivery, que são diferentes do critério de escolha do restaurante. Então a gente pode ver aqui, né, que no aplicativo de terceiro, o primeiro lugar na cabeça do consumidor é ter muitas promoções e descontos. Aí quando a gente soma primeiro, segundo e terceiro lugar, 73% diz é assim que eu decido, se tem muitas promoções e descontos. Em segundo lugar, na primeira coisa que vem na mente do consumidor, é a marca do restaurante que eu quero. Mas isso perde espaço para experiência boa, para entrega grátis, que acabam, na hora que soma primeiro, segundo e terceiro lugar, ficando acima da marca que se quer. Importante aqui, gente, marca é menos relevante para a classe C, do que para as outras classes sociais, ok? E entrega grátis é muito mais importante, né, em critério de escolha, primeiro lugar, 16% para a classe C do que para as outras classes sociais, ok? Bom, só que não importa a gente escolher, né, isso está escolhendo um aplicativo, se vai ser iFood, se vai ser Uber Eats, se vai ser Rappi, enfim. Quando ele está dentro do aplicativo, ele tem que escolher um restaurante também. E a gente perguntou, puxa, como é que você faz esse teu pedido, né? Como é que você escolhe o restaurante quando você já está dentro do aplicativo? Em primeiro lugar, ele procura pela culinária e a comida que quer comer. E agora que a gente soma aqui primeiro, segundo e terceiro lugar, os 3 primeiros itens são praticamente empatados estatisticamente. Então, tipo de culinária, comida que eu quero comer, promoção, desconto atrativo, opções com entrega grátis ou mais barata do que os outros. Então, esses são os 3 principais fatores. Não é homogêneo. Para a mulher, é muito mais a culinária do que para o homem, que é mais a promoção. Então, sabendo disso, né, a gente também pode se comunicar melhor com os nossos consumidores. Elas escolhem muito mais por isso. E, claro, né, promoção e desconto atrativo tem menor importância para a classe A, e é muito maior a importância para a classe C. Bom, conta para mim o que mais vocês viram aí, com relação, inclusive, às redes sociais nesse momento, Mariana, por favor. Os resultados da pesquisa vêm muito em linha do que a gente também percebeu aqui na Sodexo, sobre o público que tem mais interesse às promoções, né? Então a gente fez aí uma série de promoções durante a pandemia e continua fazendo. Antes a gente trabalhava com um calendário aí, com algumas campanhas de 2 a 4 campanhas por mês.
A gente chegou a fazer mais de 30 campanhas num único mês, segmentando com públicos diferentes, né? Segmentando em classe social, em gênero, que realmente faz muita diferença, a mulher quer uma coisa, o homem quer outra, e a gente vê os resultados. Quanto mais você conseguir segmentar como você vai conectar com esse consumidor, melhor. E aí as redes sociais, gente, tiveram um salto bem grande em relevância, e hoje eu quis trazer com vocês aqui um pouquinho do Instagram, né? Então, o Instagram, ele é uma empresa do Facebook, e eles colocaram aí, durante esses tempos pandêmicos, um botão nos stories do Instagram, onde você, o seu estabelecimento, você consegue divulgar para o seu consumidor aonde que você aceita delivery, né? Então, tem aí o exemplo em inglês, mas isso também está disponível no Brasil. Então, você tem um perfil aí do seu restaurante, quer divulgar que você faz delivery, você coloca nos stories, o consumidor clica e vai direto para o seu restaurante, né? Um deep link direto para o seu restaurante para ele pedir aí a comida favorita. Uma outra coisa que a gente viu muito interessante nas redes sociais, eu trouxe alguns cases aqui de chefes renomadas e tal, como a Paola Carosella e a Bel Coelho, mas foi a construção de como trazer a experiência, né? Aí falando mais para o público da classe A, como trazer aquela experiência que o consumidor saía da casa dele para ir lá ter uma refeição de uma chefe renomada para dentro da casa dele, né? Então a Bel Coelho montou aí uma estratégia super interessante com caixas, né? Então ela vende a experiência e usou muito de datas comemorativas, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, ela fez uma especial de festa junina também, onde vinha uma caixa com todo o cuidado de preparo, ensinava pelo WhatsApp como que você finalizava, harmonizava com as bebidas. A Paola Carosella também, né, numa das marcas dela, fez aí um combo de Dia dos Pais, então você pedia comida harmonizada com a bebida, a gente viu isso em outras marcas também. E, né, como a Simone pontuou, a gente fala muito sobre solidariedade nesses tempos malucos que a gente está vivendo. E foi muito legal essa ação que o Legess trouxe, onde você pediu o seu prato e para cada prato pedido, eles dobravam e entregavam um para o entregador também, que tem um papel fundamental para o nosso negócio, né, para manter os restaurantes funcionando e entregando as comidas para os consumidores e também para ajudar os consumidores a receberem as comidas em segurança. Então, gente, aproveitem as redes sociais, usem e abusem dos recursos, porque é através delas que vocês podem criar um diálogo que é tão importante, como a Simone também tem pontuado, para vocês se conectarem com esse consumidor. Não é, Simone? Exatamente, porque de verdade, gente, ampliar os canais de oferta é muito relevante. E antigamente, as principais estratégias dentro das mídias sociais eram de comunicação, da pessoa encontrar, da pessoa desejar, mas não de vender. E isso mudou. Agora as pessoas também estão comprando pelas mídias sociais, né? Como Mariana bem colocou, tem um botãozinho que eu já vou lá direto. Então, realmente, isso é fundamental, essa mudança, e isso foi uma das coisas mais adotadas de novos canais de venda, foram as mídias sociais nesse período todo da pandemia. E por que é tão relevante também a gente falar, né, do entregador, como você colocou? Né, o entregador é aquele que dá o serviço final, né? É o nosso novo garçom ou atendente ali na casa das pessoas. Tá? E ele não é a fonte dos problemas do delivery dos nossos consumidores. Nós perguntamos na pesquisa onde estavam os problemas de delivery, quais eram, né? Quantas pessoas já tinham tido algum tipo de problema ao fazer pedido de delivery. Bom, 82% já teve problema. É uma enormidade. E qual é o principal problema, com 81% das pessoas falando? É o tempo de entrega maior que o prometido. Então a gente tem aqui realmente controlar esse tempo, entender esse tempo. Muitas vezes esse tempo está sim relacionado ao tempo de preparo dentro dos restaurantes, não só ao tempo de entrega. Então aqui tem muita ciência para a gente poder estar atuando. Pedido com erro, na quantidade de produto, tipo de produto incompleto, 58%, e depois, na faixa de 30%, a questão da aparência não está do jeito que era expectativa, e a comida não está fresca também, são pontos relevantes para todo mundo ficar com atenção. A falta de cortesia do entregador, só 15% disse, claro, a gente quer que tudo seja zero, né, mas só 15% disse que esse foi o tipo de problema
que já teve dentro do delivery. Então, essa é uma das questões importantes, né? Me fala um pouquinho, Mariana, sobre como que vocês estão olhando essas coisas. Puxa, tem coisas que estão acontecendo agora, que será que vai continuar no futuro? Como é que vocês enxergam isso? Bom, Simone, a gente tem um grupo estudando aí desde o início da pandemia este novo cenário, porque aconteceram muitas coisas, né? Foi tudo do dia para a noite, a gente vê aí vários memes circulando na internet, né? Que o Covid fez a transformação digital em diversas empresas, em diversos segmentos, mas a gente tem que entender e mapear as características marcantes que a gente tem recebido e trabalhado agora no presente, para entender o que vai continuar no futuro. E com isso, na Sodexo, a gente está dividindo isso em 3 pilares. Então, a gente entende que tem algumas características que estão dentro da caixinha de permanência, ou seja, são hábitos que surgiram durante a pandemia. Então, assim, o boom do delivery, né, é uma coisa que realmente surgiu durante a pandemia e ele não vai desaparecer quando a vacina chegar. A gente acredita que vai coexistir. Então, como que você está preparando o seu negócio para continuar convivendo com a modalidade de delivery? A gente sabe que os estabelecimentos simplesmente viraram a chave, deixaram de ser físicos para ser totalmente digital, e vai chegar um momento que eles vão ter que ser omnichannel, então eles vão ter que realmente integrar aí o físico e o digital, porque isso é uma tendência de permanência. Um outro pilar que a gente tem acompanhado é a questão de expansão. Então, são hábitos que surgiram durante a pandemia e que vão crescer enquanto a gente for evoluindo com todo esse novo cenário. Então, como você já bem pontuou, a higiene tende a crescer. Então, não é que a gente virou todo mundo os loucos do álcool gel e, de repente, a gente vai esquecer disso, né? É um comportamento que, com certeza, ele mudou muito o hábito de consumo de todas as classes sociais e gêneros, e a gente vai ter que se preparar como negócio, como trazer essa questão ainda mais relevante no futuro. E tem os hábitos de mudança, então são hábitos que se transformaram e que vão continuar mudando. Então, agora está dando certo uma determinada promoção, uma determinada estratégia, mas que daqui a algumas semanas, ou quando conseguirmos uma vacina, isso não vai mais fazer sentido. Então, é muito importante que todos os negócios tenham essa definição clara para não serem pegos de surpresa mais uma vez quando a gente tiver outra mudança, que teremos com certeza, né? É verdade, a gente também estava muito preocupado em entender, sabe, essas questões das tendências gastronômicas, né, o que estava na cabeça do consumidor, e a gente abordou um pouco disso, um pouquinho mais, sabe, com detalhe do menu, nessa última onda de pesquisa. E a gente perguntou, né, uma das coisas é que tipo de comida preparada fora de casa vocês comprariam? E propositalmente a gente colocou alguns tipos de adjetivo para essas comidas. Então a primeira frase era assim: comida gostosa, fresca, que ajude na imunidade da minha saúde e da minha família. E a gente teve aqui 43% das pessoas falando com certeza eu compraria. Depois a gente perguntou, receitas tradicionais dos seus restaurantes favoritos, você compraria fora de casa? 35% falou que sim. Novidades para quebrar a rotina da comida, né, como a gente comentou há pouco, do que eu estou preparando em casa, estou com muita rotina, 31% falou que com certeza compraria. Aí, comida gostosa, aí a gente fez um parênteses, mesmo que tenha bastante açúcar e gordura, para dar um conforto, um presente para mim e para minha família, aí isso caiu para 20%. É claro que tem influência a ordem das coisas, gente. Então, assim, quando a gente fala em comidas que ajudem na imunidade, talvez se a gente tivesse colocado ajude na imunidade primeiro, para depois o fresca, para depois, né, a comida gostosa, o resultado pudesse ser diferente na pesquisa. Então, é muito importante, principalmente para a galera que trabalha com comida saudável, ou que está usando esses atributos de saúde, que saibam também comunicar o seu produto, porque não adianta ele trazer saúde se ele não for gostoso. E não for fresco. Então, eu acho que essas junções de coisas são importantes. Mas também não é unânime para todos os tipos de consumidor. Então, a gente tem perfil e tem diferenças importantes nesses perfis. A hora que a gente fala, junta, né, eu com certeza compraria, com provavelmente compraria, a primeira questão, que é gostosa, fresca e ainda ajuda a minha saúde, ela é um pouco mais importante na geração X, nas pessoas que são mais conhecedoras, né, mais
velhas, elas, acho que velhas aqui não cabe, né? Aliás, não sou muito jovem, sou geração X, sou muito jovem, então acho que essa palavra está muito fora, não tem nada a ver, mas enfim, mas as pessoas, né, com mais bagagem têm um pouquinho mais de conhecimento a respeito disso, gente. Bom, e nas receitas tradicionais dos restaurantes favoritos, né, que deu 71%, na classe C, menos, muito menos importante, só 60%. Novidade para quebrar a rotina da casa, as mulheres querem mais que os homens, porque, óbvio, elas que estão fazendo a rotina em geral, né? Então, exatamente, exatamente. E na comida gostosa, mesmo que tenha bastante açúcar e gordura, o que acontece? É mais relevante para a geração Z, porque os jovens, eles são mais tranquilos com relação a isso, eles são muito mais ativistas, né, na questão do veganismo e outras coisas mais, mas com relação a açúcar e gordura, é a juventude, né, então a geração aí pode, exatamente, né? Para queimar esse açúcar todo. É isso mesmo, a gente tem que se divertir, né, gente? Não tem como. Bom, então a gente tem que ficar atento a isso, né? Ao perfil do seu consumidor, a entender bem o nicho de mercado que você vai trabalhar no seu futuro negócio ou no negócio que você está repensando, e também olhar as tendências do que o consumidor está pensando. A gente usou uma pesquisa extensa que a gente fez na Gallup no ano passado, What's Hot, que os operadores nos disseram o que era o mais quente de tendência gastronômica. A gente testou com esses 1.100 consumidores. E o que veio? Veio que as tendências mais votadas e que vão permanecer nessa parte gastronômica, primeiro empatado, duas coisas praticamente empatadas, comida saudável, dietas funcionais, né, sem glúten, enfim, alta proteína, e naturalidade, frescor de alimentos. Então, isso realmente existe, e não está com cara de que vai sair da pauta. Preocupação com sustentabilidade é importante do nosso país, então foi a terceira tendência aí votada, depois a valorização da marca, da origem dos produtos, em seguida produtos livres realmente dos ingredientes artificiais, que é conhecido como clean label, e por fim a parte de proibição do plástico no uso das embalagens e utensílios descartáveis também, 50% votou nisso. A gente teve outras tendências que apareceram, né? Os produtos plant-based, a base de plantas para substituir proteínas de origem animal, os pães de fermentação natural, quantas pessoas fizeram pães, né? Nessa pandemia, enfim, novos cortes de carne com raças, né? Angus, Nelore, etc. Esses homens votaram mais forte do que as mulheres, e os pratos veganos. Então, essas questões ainda são pauta, são coisas para a gente manter na nossa cabeça, porque a hora que os negócios retomam e né, a gente está se preparando justamente para isso, inovação terá que acontecer, e a gente precisa estar irrigado dessas informações. A gente também foi olhar que outras perspectivas que eram importantes a gente entender nessa retomada, né, e depois na pós-pandemia. E uma questão chave que eu quero deixar aqui para vocês, vocês depois olhem aqui com detalhe, é que a mulher é chave na comunicação e no estabelecimento da confiança. Quando a gente acabou de fazer uma pesquisa com operadores, gente, e tem 3 fatores externos que estão atrapalhando as vendas, segundo os donos de restaurante, os operadores. O primeiro é a falta de confiança do consumidor. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é que a mulher é mais desconfiada do que o homem. Então, é muito importante falar com a mulher. Segundo ponto são os horários, né, de funcionamento limitados. E o terceiro ponto é a falta de renda do consumidor. Esses são os fatores externos. Mas a gente tem coisa para fazer com os nossos fatores internos. Então, a gente não pode discutir, assim, somente nas coisas que não estão sob nosso controle, né? A gente também tem coisas que estão sob nosso controle. Ouvir o consumidor é uma coisa que está, assim, ao nosso alcance. E a gente perguntou para esses consumidores, se você pudesse fazer um pedido aos donos de restaurante, qual seria esse pedido? A gente deu algumas alternativas e deixou aberto para eles escreverem o que eles quisessem, inclusive. Mas a grande maioria escolheu uma das opções que a gente colocou. E a primeira questão foi: não sacrifique a qualidade dos produtos. 30% gostariam de pedir isso para os donos de restaurante.
Outros 26%, maior na classe C, com 35%, falou: invente pratos mais baratos e mais gostosos. Outros 23% pediram: invista em hospitalidade e segurança para eu retornar. O último grande pedido foi: crie maneiras de me atender dentro de casa com comida de restaurante. E aqui eu quero até fazer uma pausa para dizer dos 3 desafios principais que a gente fez nessa última pesquisa, que apareceram com desafios que estão ao alcance, são de dentro das empresas, das organizações, dos pequenos negócios, que é, primeiro, o fator desafiador, né, que precisa ser feito, é se comunicar com os clientes, que com os novos públicos para gerar demanda, como a Mariana até comentou aqui com a gente. O segundo item é escolher e adotar essas novas tecnologias. Mariana colocou aqui, né, várias coisas que a Sodexo está ajudando, inclusive os estabelecimentos. E o terceiro é definir essas estratégias das novas formas de vender, como essa, né, de eu criar maneiras de atender dentro da casa, o consumidor dentro da casa dele com comida de restaurante. Bom, aí eu passo a palavra aqui para a Mariana, para que ela também fale um pouquinho sobre essas tendências. Bom, pessoal, foi uma aula que a gente teve aqui com a pesquisa da Galunion, né, Simone? Foi muito bom. E a gente usou essas ondas, eu até comentei com a Simone, né, antes da gente gravar e ajustar nossas falas, nossos geografos. Eu falei, não, fica tranquila que eu já conheço essas pesquisas de cabo a rabo, porque realmente cada onda que ela ia soltando, a gente já baixava e começava a criar estratégias. Então, parabéns aí por esse trabalho. E o que eu queria trazer para vocês, gente, é justamente isso, assim, cuidado com infoxication. Infoxication é um termo em inglês que está sendo amplamente utilizado nos Estados Unidos e na Europa. A gente acompanha isso também nos outros países em que a Sodexo está presente, porque o que aconteceu, né? Todo mundo veio para o digital, e o que é o infoxication? É você ter uma intoxicação de tanta informação. A gente vê institutos sérios como o Galunion, que faz uma pesquisa, e você consegue realmente, né, com o resultado dessa pesquisa, traçar estratégias para você mudar o seu negócio. Mas, por outro lado, tem uma série de informações que aparecem, né, principalmente no meio digital, diariamente, e é tudo uma questão de interpretar os dados, e às vezes vocês, né, eu fico me pondo às vezes no lugar dos empreendedores que recebem várias informações diversas, de fontes diversas, e falam, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, gente, a primeira dica que eu tenho para vocês, segunda, né, que eu já falei sobre os pilares, é separe o que é tendência, porque a tendência de fato veio para ficar, do que são fenômenos passageiros. E isso, assim, confie no instituto de pesquisa, confie numa pesquisa como a Galunion fez e tenha tranquilidade do que está lá, de fato, é a tendência. E assim você pode continuar traçando a estratégia para o seu negócio. Quando a gente fala de quais mudanças vieram para ficar, quais são passageiras, eu trouxe um exemplo do que a gente fez em vários temas aqui na Sodexo, no que tange consumidor, para a gente ter de fato um planejamento de como era no passado, como está sendo agora no presente e como será no futuro. Isso ajuda a gente a organizar orçamento, porque a gente teve que redesenhar toda a estratégia de budget, de marketing, de comunicação, redes sociais. Vocês devem ter acompanhado aí a série de promoções que a gente fez com parceiros e utilizamos influenciadores digitais, coisas que não eram tão utilizadas pela Sodexo. A gente trouxe o universo dos memes, que também estão sendo ampliados aí cada vez mais, para conversar com essas gerações, essas pessoas que estão interagindo com a gente. E aí, pessoal, aqui vocês podem observar que dentre essas tendências que eu trouxe, da fala da Simone, então higiene, experiência no delivery, a questão da hospitalidade, do custo-benefício, da qualidade e da conexão com o consumidor, com o cliente, tudo isso vai continuar grande para os próximos meses, né? Então, tenham uma estratégia, construam essa estratégia de como vocês continuarão preparados para entregar essas demandas dos consumidores. E aproveitem, conversem com seus consumidores, né? Aproveitem a base de dados de vocês, liguem para eles, mandem pesquisa. Eu frequentemente respondo aí QR Code que vem na embalagem do delivery, né? Você gostou da embalagem, a comida veio de uma boa qualidade, tudo isso são dados para vocês melhorarem o produto que vocês vão entregar para o consumidor, que vai movimentar aí toda a economia.
E agora eu passo para a Simone passar as conclusões para vocês. Mariana, obrigada. Eu acho que essa questão, sabe, da gente responder pesquisa é uma das coisas que a gente tem insistido bastante, né? Aliás, tem tanta pesquisa, às vezes as pessoas ficam até desmotivadas para respondê-las, mas são trabalhos muito relevantes que a gente só tem como fazer através da escuta, né? Conseguindo ouvir o consumidor, conseguindo ouvir o operador. A gente até para poder nos auxiliar nesse caminho do delivery, a gente até fez uma parceria recente com o Almoço Grátis para dar o QR Code da embalagem, né, para que a pessoa possa imprimir e ter 10 indicadores de delivery de graça, inclusive. Que legal. E a gente vai ajudar Almoço Grátis a fazer os relatórios setoriais, né, depois de alguns meses de coleta de dados, para justamente dar significado aos dados. Porque o que uma empresa como a Galunion tem para auxiliar? Primeiro, a gente tem 11 anos de projetos, né, vendo o quê? Desafios. As pessoas chegam para a gente com problemas, né? Então a gente tem que conseguir ajudar os nossos clientes. Então, trabalhar com dados sempre foi uma questão muito relevante para a gente. Mas se não adianta só ter o dado, né? A gente tem que gerar significado a partir do dado. Então, esse é o propósito de, sabe, trabalhar com esses QR Codes que estão sendo dados de graça, que acompanha a gente aí nas redes sociais, que toda hora a gente está postando esse programa junto com o Almoço Grátis, para justamente ajudar quem está trabalhando no delivery, porque é uma experiência nova. E experiência, gente, quando a gente tem que reconstruir, porque uma coisa é o seguinte, a gente... há muitos anos a gente atende no salão. E a gente sabe o que é construir uma experiência no salão. Quando a gente tem que passar para construir uma experiência fora do salão, a gente tem que dissecar o que significa uma experiência. Então, o que é uma experiência? Puxa, experiência é, por exemplo, imagens. Então, todo mundo fala do instagramável, daquilo que está bonito. Então, a imagem é super importante. As sensações, né, num restaurante ou numa comida são fundamentais, né? Então, é a sensação de textura, todo o aspecto sensorial, cheiros, os pensamentos que isso traz, né? O que isso gera de percepção, que sentimento eu tenho naquela experiência, para aí eu traduzir no quê? Eu traduzi em memórias, e a partir daí eu consigo falar que eu tenho uma boa experiência. E consigo repetir. Então, para a gente conseguir ter experiências em outros canais de venda, que não dentro do nosso salão, a gente precisa construir esse raciocínio. Puxa, né, como que eu consigo ter imagens que façam sentido e todos os outros pontos que eu acabei de falar. E a gente tem algumas perguntas, né, que foram feitas previamente aqui para nós, mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que tem muita oportunidade, né? O consumidor está impactado sim pela pandemia, tanto por temer pela saúde, como as questões de rotina de trabalho, e principalmente a diminuição de renda. Então é muito sério, isso que a gente está sentindo de aperto financeiro também faz parte de boa parte da população, e a gente vai ter que pensar em alimentação como um todo, como é que eu sirvo ele dentro e fora de casa, com alimentação segura, de qualidade, sem problemas, acessível, gerando essa melhor experiência para você manter relevância. No final é uma luta, gente. Tem muita gente lutando para sobreviver e lutando para ser realmente a escolha, né, do consumidor, porque no pouco dinheiro que ele tiver, ele vai escolher onde ele vai pôr. Então, vamos ouvir atentamente o cliente, vamos, né, descobrir essa comunicação com as mulheres, para voltar essa confiança, né, e elas vão estar mais nos lares delas, então é um ponto extremamente relevante. É um bom ponto mesmo, Simone. Eu queria relembrar também nessa fala final, antes da gente responder as perguntas, que após o choque e a adaptação vem a transformação. Então, a gente vê aí muitos institutos falando sobre essas 3 fases, né? E são 3 fases que servem para tudo, né? Desde o que nós, como pessoas e consumidores, passamos durante a pandemia, como negócio, e a gente está nesse momento, assim, nos adaptamos, foi difícil, está sendo difícil, mas a gente vai se transformar. E aí, gente, as empresas, elas precisam fazer parte da jornada do consumidor. Eu acho, né, Simone, que quem ainda não entendeu isso, que você precisa ter mais do que a sua marca, na verdade, você ter que trabalhar com esse conceito de life brand, ou seja, ter um negócio, né, ter o seu restaurante, o seu empreendimento,
para, de fato, assim, dentro daquelas 24 horas que esse consumidor tem, em qual momento da jornada dele ele vai pensar em mim? Porque é esse o segredo, gente, assim, a gente precisa construir esses diálogos, precisa entender nossa audiência e fazer parte da vida deles. E eu queria fechar aqui, Simone, eu descobri recentemente que essa frase não é do Darwin, mas eu acho que ela se adapta demais ao momento que a gente está vivendo, que é que não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, é com essa mensagem que eu fecho aqui no nosso painel, porque realmente, assim, a gente precisou se adaptar e tenho certeza aí que muita gente que está assistindo a gente vai entender o quanto que significou para o trabalho do dia a dia aí de vocês, né, conseguirem se adaptar às mudanças que aconteceram nesse ano de 2020. Com certeza, com certeza. Bom, vamos lá? Vou olhar as nossas perguntas? Vamos sim. Muitas perguntas. Então vamos lá. Deixa eu... Bom, a primeira pergunta que chegou aqui para a gente foi a pergunta de um dono ou uma dona, né, de um restaurante por quilo. Então, falou o seguinte: eu tenho um restaurante por quilo e venho operando com muitas restrições em minha cidade. Qual que é o futuro para o self-service? Vocês veem uma volta ao normal após o fim da pandemia? Quer falar alguma coisa, Mariana? Interessante, coincidência. Antes da gente começar hoje, eu estava lendo um artigo que saiu, acho que no New York Times, Simone, falando sobre essa questão dos buffets nos Estados Unidos, né? Então lá eles têm o serviço aquilo, mas também tem o que eles chamam de all I can eat, né? Então você paga um determinado preço e come o quanto você puder, ou come à vontade. E realmente são setores alimentares aí que sangraram bastante durante a pandemia, porque não puderam operar, tinham um alto nível aí de contaminação, mas eles trouxeram como eles estão se reinventando. Então, assim, até baseado nesse artigo que eu li hoje, eles têm jeito. Então, assim, as porções aquilo, pelo menos como eu li, eles estão porcionando. Então, antes você tinha lá o consumidor pegando os utensílios para colocar a comida no prato, e agora já vem mais ou menos porcionado, fora painéis, a necessidade de utilizar máscara. Então, eu acho que sim, que vai continuar, as pessoas vão querer ir no quilo, até porque o custo-benefício vale a pena, e como a gente bem viu na pesquisa da Calúnia, o custo-benefício vai continuar tendo relevância, mas precisa ter toda essa conscientização de higiene, né? Você concorda, Simone? Sem dúvida, concordo. Assim, o que eu acho que é quando a gente vai olhar se o modelo de negócios ele vai permanecer, o que vem na minha cabeça? É o que representava de fato o self-service para o consumidor. Ele representava um lugar que eu vou e me alimento muito rápido, né? Tá lá pronto, vou lá, pego, tum-tum, rapidinho. É um lugar que eu tenho controle, eu escolho, eu customizo, eu misturo o que eu quero. É um lugar que eu também tenho frescor, né? Em geral, uma variedade muito grande e um frescor muito grande. E no quilo, né, quando era um self-service quilo, eu controlo não só o que eu vou comer, mas quanto eu vou pagar, porque eu tenho uma certa sensibilidade, né, do quando eu vou colocando as coisas dentro do prato. Então, ele é um modelo que ele é de difícil substituição 100% rápido por outro modelo, mas sim, como você falou, partes do modelo podem ser substituídas. Então, eu vejo que, dependendo da extensão da pandemia, é muito importante olhar para essas, para partes serem porcionadas ou partes serem servidas por terceiro, porque até o dono do restaurante self-service, gente, como é que eu faço uma pista e coloco todos os produtos com a variedade que eu costumava colocar se eu não tenho certeza do fluxo? Que desperdício eu posso ter? Que prejuízo eu posso ter? Pode ser um prejuízo enorme. Então, aprender a fazer rápido, dando uma certa variedade para o cliente, mostrando que ainda tem frescor e que, de repente, sabe, ele pode controlar, né, comer menos ou comer mais, também pode ser uma coisa muito interessante. Então, tem novos modelos, sim, se construindo. A volta ao normal ela é gradual, em alguns pontos, talvez ele volte totalmente ao normal, e talvez em outros tenha que ser reinventado completamente, não vai conseguir sustentar. Né? Essa é uma das questões que eu vejo. Bom, chegou mais vamos uma para a pergunta próxima. Aqui.
Vou ler Então vai para lá, você, tá bom? vai lá. No nosso caso, um bistrô que só funciona à noite, passamos a fazer delivery nos últimos meses. Quando a pandemia acabar, os consumidores terão que imagem dos restaurantes que fazem delivery? Isso pode atrapalhar? O que você acha, Simone? Bom, eu acho o seguinte, ele vai ter a imagem que você conseguiu construir do delivery, né? Assim, então, porque se ele pode ter uma imagem super bacana de qualidade, desde que você não tenha, os seus pratos tenham viajado bem, você tenha investido nas embalagens. Então, eu acho que, claro, um bistrô que funciona à noite, ele pode continuar funcionando no almoço só para delivery. Ele pode ter o que a gente chama, né, uma dark kitchen interna, que ele faz isso para manter o seu negócio com um volume de faturamento maior, e à noite ele pode ver como manter o serviço, né, ou alguns pratos também para não deixar esse cliente que virou o seu cliente, né, todo mundo agora é seu cliente, o anterior e esse novo cliente que entrou. Você vai precisar dos dois, provavelmente, para compor o faturamento na retomada. Então, nesse caso, mesmo após a pandemia acabar, eu acho que os restaurantes que fazem delivery bem feito vão continuar com uma imagem boa. Quem fez mal feito está perdendo consumidor. Então, acho que o delivery não faz demérito, ele só precisa ser encarado como ele é. Né? Ele é uma outra experiência e é um momento de consumo diferente. O consumidor sabe que ele está numa outra ocasião de consumo. Né? Ele raramente, tem pesquisas americanas que falam que raramente a pessoa que pede delivery, ela realmente se disporia a sair da casa dela, isso em épocas de não pandemia, tá? E ir até o restaurante consumir. Ela queria realmente que a comida chegasse para ela naquele momento, por premência de tempo, por não ter tido, né, oportunidade de ter feito a comida, enfim, vários, ou querer quebrar a rotina, tem vários motivos atrás disso. Muito bem. Eu acho que E você, o que você acha? Eu acho que essa questão do delivery veio para ficar. É óbvio que eu respondo por mim, eu não sou todo mundo, mas eu não vejo a hora de poder sair com tranquilidade e ir nos meus restaurantes favoritos, e, enfim, ficar em paz, Claro. sem ter medo de contágio e tal. Então é uma coisa que realmente, quando tivermos seguros, vai retomar. Mas, gente, não significa que não vai ter aquele dia que eu não quero sair de casa, ou o consumidor não vai querer sair de casa, e vai querer pedir sim a comida do seu delivery, que ajudou ele durante todo esse tempo aí de pandemia, para comer no conforto de casa, assistindo uma série, curtindo em casa, né? Então, assim, é a questão, como a Simone falou, é o equilíbrio entre você continuar investindo para entregar uma boa qualidade de delivery para o seu consumidor, investir em embalagem. Eu vi também muitos restaurantes que eu pedi mesmo durante a pandemia, a evolução deles, né? Então, assim, tivemos Exato. Vários players que entraram na modalidade de delivery basicamente em março e passaram a investir em embalagem, revisitaram o cardápio tradicional deles, porque algumas coisas realmente não funcionam, né, no delivery. Eu acho que batata frita é um case, né? Então, assim, é muito difícil a gente ter uma experiência de comer a batata frita quando a gente compra do estabelecimento. Mas tem jeito, viu? Tem jeito. Tem vários jeitos, gente. Vamos dar dicas também. Tem que investir um pouco mais. Mas é um grande na embalagem desafio. no produto. No produto, Exatamente. Existem produtos que têm um coating, que conseguem manter crocância por mais tempo, né? Então, então todas essas novas modalidades, né? Eu acho que o empreendedor, né? O operador tem que pensar justamente nisso, né? O delivery passou a ser um novo business dentro da estratégia dele, ele tem que investir com novas tecnologias, pesquisar novos formatos, para realmente continuar entregando uma experiência interessante. Agora, pode atrapalhar, sabe o quê? Pode atrapalhar se você não tiver integração no seu estabelecimento, de saber de onde está vindo o pedido, e a tua área de produção ficar bagunçada. E aí pode atrapalhar muito, porque, sabe, começa a dar atenção para o delivery, aí tem as pessoas que estão ali no bistrô, você não está atendendo direito. Então, planejar como é que as vendas vão chegar, como que você está organizado na cozinha para fazer o atendimento, como vai ser o despacho dessa alimentação do delivery, é bem, bem relevante, gente, para não atrapalhar de verdade. Tá? Bom, vamos para a próxima.
pergunta: que dicas vocês dão para quem precisa avaliar uma mudança no modelo de serviço? O que vai estar em alta? Eu acho que Pergunta a de $1 gente milhão. deu várias dicas. Exatamente. Eu acho que o segredo é identificar essas questões das oportunidades, né? Entender aí no seu negócio o que faz sentido você manter, expandir, o que faz sentido você tirar um pouco o pé do freio. Mas eu acho que o nosso talk deve ter dado vários insights para essa dúvida, né, Simone? Exatamente. De verdade, a gente tem que ficar muito de olho em quais são as novas ocasiões de consumo, em que momento do dia que eu vou atender, porque isso vai mudar, né? E não é mais só o ponto físico, né? A gente tem outras formas de repente chegar. Então, tem mudanças. A gente está vendo assim um grande investimento em modelo 100% delivery, e mesmo eles têm que ser muito bem pensados, para a gente não achar que só porque ele é 100% delivery, eu não tenho salão, ele vai dar resultado. Tem que ser bem cuidadoso nessas questões todas. Tem mais uma pergunta aqui, Simone. O home office pode impactar a vida de quem tem restaurante comercial? Existe uma tendência de dias em que as pessoas ficarão mais em casa? Como me planejar? Olha, vai impactar sim a vida de quem tem restaurante comercial. Tem muita gente que já está procurando o seu entorno, procurando as empresas que mais iam, né, naquele lugar, para tentar fazer algum tipo de comunicação, até oferecer um serviço de entrega a domicílio, né, até expandindo um pouquinho o raio, né, de atuação, para ver se captura aquela pessoa que gostava de ir naquele lugar. Eu acho que o principal impacto aqui é que na comida do dia a dia, vão ter outras opções, né? Tem muitas coisas de marmita acontecendo, e o consumidor vai ficar muito de olho em qual que é o melhor custo-benefício. Existe, sobre tendência de dias em que as pessoas vão ficar mais em casa, olha, eu não tenho nenhuma pesquisa, mas eu estou as empresas que estão fazendo home office, não fazerem home office, quer dizer, deixarem a sexta-feira para home office, deixar eventualmente a segunda-feira para home office. Então eu não sei como serão os impactos exatamente nesses dias mais próximos ao final de semana. Tem muitas pessoas, às vezes, talvez, né, se isso durar muito tempo, talvez a gente tenha uma migração para outros locais de moradia, inclusive, da população. Então, vamos entender, vamos monitorar, porque realmente é muito importante. Agora, a dica da última pergunta aqui, né, como me planejar, muita atenção ao seu entorno, para entender se esses escritórios voltaram ou não, a comunicação o tempo todo, usem o Google Meu Negócio, né, usem as ferramentas digitais também, para que você consiga se comunicar com o seu entorno, e às vezes aquela a boa sola de sapato ao redor do estabelecimento também funciona bem. A gente ir visitar, né, aquele famoso vai e veja, deixa eu me comunicar com os lugares que normalmente irrigavam aqui o meu negócio. De repente você descobre um outro negócio na região, às vezes as pessoas que estão próximos a unidades de saúde, por exemplo, podem descobrir que podem fazer um catering para aquela unidade de saúde, para assumir algum tipo de refeição do dia a dia daquelas pessoas que estão tão atarefadas cuidando da pandemia, ou uma obra, né, que tenha começado, uma obra civil. Então, eu acho que é importante ampliar um pouquinho a visão de que outras formas de vender, de repente, eu posso ter também no entorno. Aqui, no meu caso, Simone, se essa pessoa com dúvida é da rede credenciada da Sodexo, procura seu consultor para falar comigo que eu consigo te ajudar. Como eu mostrei no case da Vila Olímpia, a gente consegue mensurar o fluxo da sua região para te entregar, e os escritórios já voltaram, em sua maior parte, já faz um tempo legal, né, de pelo menos já tem umas 4, 5 semanas que eles retomaram na maior parte das cidades, e a gente consegue já entender quais são os dias que tem maior fluxo nesse entorno.
O que a gente tem observado, falando principalmente aqui de São Paulo, é que as empresas estão muito numa modalidade 3x2, então trabalham 3 dias e 2 ficam em casa. Então, em linhas gerais, você vai ter fluxo sim de segunda, mas tem os dias que as pessoas estão indo mais para o escritório em relação aos outros. Esse tipo de tecnologia é interessante porque antes da gente entrar, né, para fazer esse case, o pessoal estava fazendo a contagem. Então, assim, também quem não consegue, né, ter esse tipo de suporte aí das empresas de serviço, ia para a porta do transporte público, né, então terminais de trem, de metrô, e ficava lá contando as pessoas que saíam desse transporte pela manhã para entender se vai ter demanda para o almoço e tal, para preparar as refeições. Mas a gente consegue ajudar, tem bastante tecnologia aí para conseguir ajudar a planejar agora nessa retomada. Verdade, verdade. Bom, aí a última pergunta que eu estou vendo aqui tive de entregar o imóvel do meu restaurante à la carte e estou pensando em abrir outro negócio, mais diversificado com delivery. Como avaliar o melhor modelo de negócio para a nova situação? Interessante essa simples, pergunta. Né? Não é simples. Eu tive a oportunidade de ajudar aí na construção de cloud kitchens durante a pandemia, e realmente é um desafio, porque não significa que você fechar o seu salão e abrir naquele lugar uma cloud kitchen para entregar naquela determinada região, você vai ter o faturamento que você tinha antes. Como a gente bem pontuou, teve a migração para os bairros residenciais. Então, às vezes faz mais sentido você ter um novo negócio focado onde tem o fluxo de delivery, de pedidos, que não necessariamente vai ser onde você operava antes. E quando a gente fala de fazer uma dark kitchen, uma cloud kitchen, que são essas cozinhas autônomas, essas cozinhas exclusivas para delivery, sem o salão, tem uma série de desafios, né, gente? Então, o cuidado de embalagem, a qualidade do produto, como a gente já falou aqui, você ter a confiança de saber atender naquele pedido o seu consumidor, você vai precisar se atrelar a plataformas de delivery ou desenvolver o seu próprio delivery. Tem questões que sim, problemas terão, né? Problemas a gente tem sempre na vida, e como que você vai lidar com isso? Então, um atraso na entrega, o motoboy não consegue chegar, o entregador não consegue chegar, como que você entra em contato com esse consumidor? O feedback para você saber se a qualidade do seu produto tá boa, como ele conhecia a sua marca, se você vai continuar com a marca que ele conhecia do salão. Então, assim, não é um negócio simples, não é simplesmente virar a chave, agora eu vou ser uma cozinha de delivery, que vai ser da mesma forma que você operava uma cozinha de salão. Tem bastantes desafios aí que só na hora de você colocar em prática que você vai perceber, né, Simone? Eu acho que tem aqui, né, assim, algumas coisas para se juntarem, né? Assim, o que essa pessoa faz bem, né? De repente ela tinha nesse restaurante à la carte algum produto que a gente chama de produto ícone, né? Um produto que os consumidores adoravam, que você fazia muito bem, você sabia fazer com padrão, e que realmente tinha uma atração de custo-benefício bacana para quem estava recebendo. Se você for, pensar em montar um negócio para exatamente o mesmo tipo de público, esse produto ícone pode ser um produto importante para essa tua oferta, mas principalmente você precisa entender o que está acontecendo com o consumidor-alvo que você quer na região que você quer atuar, por exemplo, que ocasiões de consumo que você vai cobrir. E ocasiões de consumo, gente, é tipo assim, encontro dos amigos, almoço rápido no escritório, dia festa das meninas, assim, é alguma coisa que a pessoa quer realizar algum progresso naquela ocasião, seja ela se alimentar por prazer, ou seja, questões ligadas à conveniência. A gente mapeia aqui no food service pelo menos 30 ocasiões de consumo na Galunion, e coisas que estão crescendo e se renovando, né, a cada momento. E você também tem os momentos do dia, que é aquele café da manhã, os lanches, o almoço, o jantar, os dias da semana. Então, assim, mapeia muito bem o que você vai atender primeiro, né? O que você tem a melhor capacidade para atender. Para depois você, entendendo que dor você vai resolver,
você, né, que progresso você vai gerar para o teu cliente, começar a modelar o teu negócio e ver se fecha a conta, né, se você tem condição de ser rentável ou não, se você tem que ter redução de cardápio, ou se você tem que ser um especialista de algum tipo de produto, e aí você vai ter, né, que nem uma pizzaria, né, vários tipos de sabor, mas de verdade vai trabalhar só numa categoria. Então, todas essas escolhas precisam ser feitas bem pensadas para o negócio ficar de pé, bem otimizadas, e pensar que o faturamento não vem mais hoje só dentro do local ou só fora do local, ele pode vir por muitos canais. Eu até recomendo uma cartilha que a Brasel aqui nos ajuda a divulgar, nos apoia, que é a cartilha que nós fizemos, né, de como recompor as vendas do seu negócio, porque lá a gente coloca várias possibilidades, né, um pouco como a Mariana colocou aqui, as assinaturas, o pick-up, o takeaway, é muito além do delivery, não é só o delivery que a gente tem. A gente tem o drive-thru, a gente tem catering, que é qualquer coisa acima de 10 pessoas, né, de 10 refeições. Tem marcas que são tão bacanas que elas ou tem tanta influência regional, né, que ela pode ser vendida no empório pertinho do seu restaurante, né, então, de repente, você coloca lá, combina com o dono do empório, você começa a vender coisas também práticas para o teu consumidor dentro do seu estabelecimento, os canais estão se mesclando, é importante a gente alimentar muito bem o nosso consumidor, e que ele fique muito satisfeito em estar se conectando com a gente. Bom, obrigada, Simone. Foi um prazer dividir esse painel com você. Acho que foi isso. Tem mais uma. Tem mais uma perguntinha. Tem mais uma. Tem mais uma. A última. Vamos lá. Tem um bar-restaurante em Natal e sofro muito com a presença de turistas. Fiz ajustes, passei a focar mais no público local e comecei a fazer delivery. Devo abraçar esta nova realidade? Interessante essa pergunta. Eu acho que vamos com calma, porque o turismo, principalmente local, está retomando, né? Em passos pequenos e devagar, mas já tem muita gente viajando, principalmente para o Nordeste, aí fugir do frio aqui do Sul e do Sudeste, e aproveitando finais de semana, até porque também não tem muito para onde a gente ir agora, então acho que é uma questão aí de mais algum tempinho para o seu turismo, para o turismo local voltar a frequentar seu restaurante. Mas é uma excelente ideia você aproveitar todo o seu conhecimento e fornecer o delivery não só para a comunidade local aí da sua região, como também, por que não, para alguns hóspedes que podem estar indo para hotéis, que tem todo um protocolo, mas que não querem sair daquele resort, daquele hotel, e tem a opção de delivery para também degustar a sua culinária. Se eu estivesse no seu lugar, acho que eu faria isso, sim. Então, boa sorte aí com as suas vendas. É isso aí. No final é aquela história, né? Qual a experiência que eu vou prover, né? De repente, aquele gostinho de viagem, né? Do momento da indulgência, do momento que a gente se dá de presente, às vezes se faz presente com uma música, às vezes se faz presente com uma poesia na embalagem, tem muitas coisas artísticas também que a gente pode se dar o direito, muitas vezes, no nosso segmento, né? A gente tem uma arte culinária e também a arte da criatividade. Então, esse momento é um momento de realmente aguçar a criatividade, se comunicar muito bem, colaborar com seus parceiros de negócio, como a Sodexo que está aqui, e tantos outros fornecedores que também podem te ajudar, de alimentos, com ideias de embalagens, de equipamentos, com otimização de processos, enfim, com provedores de tecnologia. Então, acho que é a hora realmente da gente juntar tudo isso, né, colocar aquela dose de espírito crítico para realmente comprovar por fatos e dados, se possível, né, se o negócio realmente fica de pé, e ter muita positividade. Acho que tem muita coisa boa vindo pela frente. Obrigada, Mariana, pela tua presença aqui comigo. Foi excelente dividir aqui esse painel contigo. Obrigada, Simone. Eu que te agradeço. Obrigada aí, pessoal, a Brasel. E eu espero que vocês gostem e que a gente possa ajudar vocês nos negócios a melhorarem aí durante essa retomada. Obrigada por ter escolhido estar aqui com a gente.
Pra gente, praia vazia, quiosque deserto. E ninguém no mar não pode ser o novo normal. Normal é estar com os amigos, curtir o sol, a praia. Vamos continuar nos cuidando para que isso tudo passe e o nosso normal de verdade volte logo. Itaipava, dias melhores, verão. Beba com sabedoria. A raiz do cabelo tá aparecendo? Fica lindo esse penteado bicolor. O bucho tá pra lá de tanta comida. Vire um sofá pra receber o seu amor. O tédio é grande, a diversão é exígua. Oxi, conte os dentes com a ponta da língua. Não aguenta sempre a mesma refeição? Troca feijão com arroz por arroz com feijão. Daqui a pouco a gente dá fim a isso tudo. Mas só se tiver vivo, bem vivinho. Se sair, use a máscara, cabeçudo. Até porque tu não é tão bonito assim. 51, uma boa ideia. Beba com moderação.